Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. Plenárias já está no ar. Hoje, com os principais momentos da sessão do dia 13 de outubro de 2022. Karina, nesse caso, temos uma particularidade que só temos a sessão do dia 13 por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu exatamente no dia 12, quarta-feira, e por isso não tivemos sessão plenária. E nesse sentido, nós tivemos a sessão da quinta marcada com a previsão de diversos julgamentos, efetivamente um deles julgado e outro já iniciado nas expectativas da próxima semana. E ainda teve até uma situação curiosa que nós vamos explicar envolvendo a questão do plenário virtual, que vem para o plenário presencial, volta para o virtual. A gente vai destrinchar direitinho tudo isso no programa de hoje. Exatamente, Cadu. Dos 4 processos que estavam previstos para julgamento na quinta-feira, 2 pelo menos foram chamados ao plenário e um deles, embora não resolvido no plenário, foi determinada a remessa de volta para julgamento no plenário virtual. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, embora essa semana a gente tenha tido apenas uma sessão, como você disse, 2 temas vieram a plenário, um deles sendo resolvido uma questão que já há muito tempo estava no Supremo, com uma série de recursos apresentados de forma reiterada contra decisões dos ministros, envolvendo uma discussão sobre a incidência ou não do ISS, o Imposto Municipal sobre Serviços, lá no município do Rio de Janeiro, e a incidência desse tributo sobre despesas cartorárias, de cartórios de notas e registros públicos, que vinha sendo discutido desde lá atrás no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e que acabou chegando ao Supremo por meio de recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi decidido, recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli, a segunda turma deu uma decisão, mas ainda assim estava pendente um outro recurso chamado embargos de divergência, que acabou sendo concluído nessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, confirmando a constitucionalidade de 2 decretos do município do Rio de Janeiro que envolviam a cobrança desse ISS sobre essas despesas cartorárias. Então, resolvida essa questão que já se arrastava há muito tempo. E foi dado início ao julgamento de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux, questionando uma lei do município de Marília, no estado de São Paulo, mas que acaba, de uma certa forma, repercutindo em outros processos que também discutem a mesma questão, vamos dizer assim, que é a proibição da utilização de sacos e sacolas plásticas, por exemplo, por supermercados. E foi analisado em 2017 a repercussão geral desse tema, ou seja, se os ministros deveriam ou não discutir essa questão no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando então eles decidiram que sim, e esse julgamento foi iniciado, portanto, nessa semana. Aqui é para dizer se o município pode ou não legislar sobre essa matéria ou se deve prevalecer a lei estadual no estado de São Paulo, que, de acordo com os argumentos trazidos, já estaria disciplinada essa matéria de proteção ao meio ambiente. Então, o julgamento foi iniciado, apenas as sustentações orais foram realizadas, não é, Cadu? O julgamento deve ser retomado na próxima sessão plenária. Então, nós tivemos 2 grandes temas. O julgamento de um recurso envolvendo, lá no início, né, uma questão sobre a constitucionalidade ou não da cobrança do ISS sobre esses serviços cartorários no município do Rio de Janeiro, e o início desse julgamento envolvendo a lei do município de Marília sobre a proibição da utilização de sacos e sacolas plásticas pelos empresários daquele município. A chamada sessão presencial do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu na tarde da quinta-feira, dia 13 de outubro. Agora, falamos em plenário virtual, temos destaque também do chamado plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo julgam se são válidas as reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras do Legislativo. Também em discussão uma lei da Bahia que proíbe a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor submetido a processo disciplinar. Reportagem de Marta Ferreira. Foi o governador da Bahia que entrou com ação no Supremo questionando o artigo 240 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, que estabelece o seguinte: o servidor que responde a processo disciplinar
só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Ocorrida a exoneração, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Segundo o governador, a norma viola o direito à inatividade e à presunção de inocência. Para ele, obrigar o servidor a aguardar o término do processo é desproporcional. Ainda de acordo com o governador, no caso da exoneração a pedido, haveria ofensa à liberdade de profissão, uma vez que ninguém deve ser obrigado a permanecer em uma profissão. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual do STF. O relator é o ministro Edson Fachin, que julgou o pedido parcialmente procedente para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo questionado, a fim de se assentar que, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, será possível a concessão de aposentadoria a servidor investigado. Também está em julgamento no plenário virtual um processo em que o partido União Brasil questiona dispositivos da Lei Orgânica do município de Salvador e do regimento interno da Câmara Municipal, que permitem a recondução de membro da mesa diretora na mesma ou em diferentes legislaturas. O partido alega violação aos princípios democrático, republicano e do pluralismo político. O relator desse caso é o ministro Nunes Marques. No dia 6 de outubro, ele concedeu liminar para suspender os efeitos da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Salvador, realizada no dia 29 de março deste ano, relativa ao biênio 2023-2024, e determinou a efetivação de novo pleito. A decisão seguiu a jurisprudência do STF, de admitir apenas uma recondução sucessiva para o mesmo cargo na mesa diretora dentro da mesma legislatura ou não. O relator destacou ainda que a antecipação da eleição não viola por si só preceitos fundamentais, mas burla a aplicação de entendimento do Supremo sobre o tema. Assim, no julgamento em plenário, Nunes Marques confirmou a medida cautelar anteriormente concedida. E vamos para a sessão presencial do Supremo Tribunal Federal. Na pauta da sessão da quinta-feira, dia 13 de outubro, a análise de um pedido de esclarecimentos do julgamento que declarou inconstitucional Lei do Rio de Janeiro, que altera critérios para se pedir a gratuidade na Justiça Estadual e também penalizando a chamada litigância julgada como de má-fé. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto na reportagem de Fernanda Porto. A ação já foi julgada pelo plenário da Corte em sessão virtual. Por unanimidade, o colegiado do STF seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele explicou que o Código de Processo Civil e a Constituição regulamentam as custas judiciais e a gratuidade de justiça. Fachin ressaltou ainda que o Estado do Rio de Janeiro não pode mudar os critérios que são de competência exclusiva da União. Foi o partido Podemos que entrou com a ação contra a Lei do Rio de Janeiro no Supremo. A regra fluminense previa a cobrança de multa de até 10 vezes o valor das custas processuais para a parte responsável por paralisação, abandono ou interposição de recursos em processos com o objetivo apenas de protelar o julgamento do caso. A lei local estabelecia ainda exigências mais restritivas para a concessão de gratuidade de justiça em comparação com a lei federal. O Estado do Rio de Janeiro alega que há contradição na decisão do STF, que reconheceu o excesso de judicialização como principal problema na gestão do Poder Judiciário. Pois é, Karina, esse processo acabou que não foi julgado. Ele era o primeiro item da pauta, houve apenas um encaminhamento dado ao julgamento. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque a gente sempre fala do plenário virtual, em contraposição ao plenário presencial, que são essas sessões das quartas e quintas-feiras. Esse processo ele estava no plenário virtual, veio ao plenário presencial e voltou para o virtual. Aproveita e explica para a gente um pouquinho como é que é esse processo. Vamos só pegar o gancho aqui da reportagem que a gente acabou de ver para dizer que na quinta-feira esse era o primeiro processo da pauta de julgamentos da relatoria do ministro Edson Fachin e que
teria vindo ao plenário presencial em sede de embargos de declaração, um tipo de recurso em que se busca sanar alguma dúvida que ainda haja sobre aquela decisão do Supremo que já foi proferida. Então, a gente viu que houve uma decisão no recurso extraordinário e uma alegação em sede de embargos de declaração sobre suposta contradição naquilo que foi decidido. O julgamento havia sido pautado para o julgamento no plenário virtual, mas durante os julgamentos em que os ministros têm um determinado período de tempo para fazer o lançamento do seu voto sobre aquela matéria e ao final daquela semana concluir o julgamento, o ministro, salvo engano, o ministro Luiz Fux fez um pedido de destaque. A matéria é uma matéria processual. O ministro Luiz Fux é conhecido como pai do novo Código de Processo Civil, participou ativamente do projeto que foi aprovado no Congresso Nacional e com um pedido de destaque feito nesse julgamento que se inicia no plenário virtual, o julgamento sai do virtual e vem para o presencial. Mas logo no início da sessão plenária da quinta-feira, os ministros, de forma bastante rápida, o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, disseram que houve um cancelamento desse pedido de destaque, fazendo com que essa discussão, portanto, retornasse ao plenário virtual e aí foi apregoado o segundo recurso, os embargos de divergência que estavam sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, envolvendo a constitucionalidade ou não, uma discussão processual também, mas cujo pano de fundo era saber se deveria ser mantida ou não a cobrança do ISS sobre os serviços cartorários no município do Rio de Janeiro. Então, esse caso envolvendo a relatoria do ministro Edson Fachin, de uma forma bastante rápida, os ministros decidiram retirar da pauta de julgamentos, portanto, e fazer voltar o julgamento ao plenário virtual. E o julgamento sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia acabou se tornando o grande destaque da semana, efetivamente julgado na sessão plenária da quinta-feira, dia 13. E a gente vai conferir exatamente como é que foi este julgamento daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão da quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, os ministros do Supremo confirmaram a validade da cobrança de imposto sobre serviços por cartórios do Rio de Janeiro. Vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira. O Imposto sobre Serviços, o ISS, é um tributo municipal que incide na prestação de serviços realizados por empresas e profissionais autônomos. A Lei Complementar 116 de 2003, que regulamenta o ISS, traz uma extensa lista de atividades em que o imposto incide, desde serviços de programação, comunicação, advocacia, terapias, veterinária e até franquias. Além dessa lei, também estão em vigor normas municipais que tratam dessa cobrança. O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro recorreu então à Justiça, alegando a inconstitucionalidade de decretos municipais do Rio que disciplinavam a incidência de ISS sobre atividades cartorárias. Os dispositivos foram julgados inconstitucionais. O município, então, propôs recurso extraordinário, que foi aceito para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade das normas. O sindicato recorreu alegando que o recurso deve ser firmado pelo prefeito e não por procuradores do município, como ocorreu. Foram propostos sucessivos recursos no Supremo até a discussão chegar ao plenário. E o que nós fizemos nesses agravos regimental? Aqui está se analisando apenas os pressupostos de admissibilidade, porque a decisão recorrida entendeu que não haveria divergência e que o procurador teria legitimidade para recorrer. O que nós mostramos aqui no memorial, inclusive de peça número 237, é que tem pelo menos mais de 50 precedentes posteriores a esses dois precedentes que são citados na decisão recorrida. O que mostra que não existe, o que mostra que a jurisprudência é justamente ao contrário da decisão recorrida e a favor da tese que é sustentada aqui. E desculpe a franqueza, é de que realmente nós tivemos que interpor 5 recursos para chamar a atenção desse processo. O procurador do município do Rio de Janeiro rebateu o argumento do sindicato,
alegando não haver divergência jurisprudencial atual sobre a matéria discutida. Mostraremos o acerto da decisão embargada com base em 4 fundamentos. Porque está em consonância com a jurisprudência mais recente dessa Suprema Corte, que reconhece legitimidade aos procuradores para interposição de recurso em representação de inconstitucionalidade. 2, porque ainda que consideremos a jurisprudência mais antiga da Corte, em que se discutia essa legitimidade, sempre se entendeu que o ato de interposição do recurso poderia ser ratificado pelo chefe do Poder Executivo, o que aconteceu nesse caso. 3, porque mesmo que se afirme que o ato de interposição apresenta um vício de forma, esse vício é sanável e em nada prejudica a contraparte, pelo que não pode ser por ela alegado. E 4, porque essa Suprema Corte não exige que os recursos interpostos pela União em sede de controle concentrado de constitucionalidade sejam subscritos pelo chefe do Poder Executivo, bastando a assinatura do Advogado-Geral da União, pelo que a mesma ratio deve ser aplicada a estados e municípios. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, que não aceitou o recurso por entender que os fundamentos apresentados pelo sindicato são insatisfatórios para modificar a decisão questionada. Aqui estamos falando de uma sucessão de recursos interpostos aqui. O doutor Max disse da tribuna que precisou de 5 recursos para chamar a atenção deste Supremo Tribunal. A matéria foi julgada inicialmente 2 vezes pelo ministro presidente Dias Toffoli, por mim. Os argumentos que foram apresentados, senhora presidente, senhores ministros, são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência ou recalcitrância da parte em permitir que o Poder Judiciário brasileiro ponha termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto da relatora. Com essa decisão, o imposto é devido nos termos dos decretos municipais que foram declarados constitucionais. Pois é, Karina, esse processo tem uma curiosidade. Ele está inserido no tema como matéria processual. Se tratava de uma questão processual específica, mas com uma incidência total, particularmente na decisão que foi tomada, em relação à matéria tributária. Como é que se dá isso? Chega até o Supremo com uma discussão processual. Olha só, os decretos foram questionados lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para se declarar inconstitucional a forma como estava sendo disciplinada a cobrança desse ISS no município do Rio de Janeiro, a partir dessas atividades e despesas cartorárias. O Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que as normas questionadas eram inconstitucionais, ou seja, não deveriam ser válidas. Contra essa decisão, vem recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e começa uma discussão sobre quem poderia ter proposto essa ação questionando a constitucionalidade, se o procurador do município deveria assinar sozinho ou se precisaria da assinatura do prefeito para se questionar a validade dos decretos. E essa questão processual prosseguiu durante vários recursos, sucessivos recursos que foram apresentados, como a gente viu até a ministra Carmen Lúcia dizendo, que por 2 vezes o ministro Dias Toffoli decidiu, depois a segunda turma decidiu também, a ministra Carmen decidiu e novamente vem a plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de agravo contra a decisão da ministra Carmen, que entendia que não havia divergência apresentada, que poderia ser sustentada para se modificar o julgamento. Ou seja, a questão era saber se o procurador pode assinar essa representação de inconstitucionalidade ou se o prefeito deveria assinar também. Os ministros disseram, por unanimidade no julgamento desta semana, que a jurisprudência evoluiu ao longo da tramitação desses recursos aqui no próprio Supremo Tribunal Federal para entender que basta o procurador municipal assinar a representação e que não precisa dessa assinatura do prefeito. Mas ela lembrou ainda, a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, que ainda que não fosse essa jurisprudência, o prefeito lá atrás, quando o julgamento aqui no Supremo foi iniciado, ele teria ratificado e endossado todas aquelas outras assinaturas do procurador. Então, não haveria vício a ser sanado, ainda que não fosse essa a jurisprudência atual da Suprema Corte, bastando, portanto, a assinatura do procurador. Resolvida essa questão processual, o que sobra? Sobra a decisão
da segunda turma, entendendo que aqueles decretos questionados e que foram declarados inconstitucionais lá pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro são constitucionais e que, portanto, devem ser mantidas as normas dos decretos questionados e incidente, sim, o ISS, esse imposto sobre serviços, um tributo municipal sobre aquelas atividades cartorárias do município do Rio de Janeiro. Essa foi a decisão final. Então, chega com uma questão processual, mas se resolve o pano de fundo, que era a constitucionalidade ou não da cobrança desse ISS sobre esses determinados serviços. Decisão do STF na sessão do dia 13. Agora, olha só. Outro processo da pauta da sessão da quinta-feira, dia 13, ele teve o julgamento foi iniciado. Aqui se trata de um recurso extraordinário sobre lei municipal que proíbe o uso de sacolas plásticas, um tema que chama sempre a atenção, né, Karina? Exatamente. Esse recurso extraordinário, a gente comentou logo no início, é da relatoria do ministro Luiz Fux, que ao reconhecer a repercussão geral em 2017, disse que é preciso que a questão seja analisada aqui no Supremo, porque os interesses vão muito além das partes que estão discutindo essa proibição. Então, vai muito além de uma questão meramente vamos dizer assim, de processo legislativo. Há um primeiro argumento de que essa legislação, o projeto de lei para deflagrar o processo legislativo para a criação dessa lei municipal não poderia ter partido de um vereador, como de fato foi, mas tinha que ter iniciativa do prefeito. Então, esse é um argumento que se traz para ver declarada a inconstitucionalidade da norma. E o argumento também trazido pelo Ministério Público, autor desse recurso, é de que no âmbito do Estado de São Paulo já haveria normas protetivas sobre o meio ambiente e que o município não poderia ter disciplinado essa matéria de forma diferente como o fez. Mas o ministro Luiz Fux disse que a questão, se por um lado é louvável a iniciativa do município em legislar sobre essa proibição de uso de sacolas plásticas e sacos plásticos, porque se sabe qual é o impacto disso no meio ambiente, embora seja louvável essa medida, é preciso entender também que, de um outro lado, cabe a ponderação no momento da decisão, porque vai implicar um custo excessivo para os empresários que utilizam esse tipo de material, vamos dizer, porque eles terão que apresentar um substituto desse material, dessas sacolas plásticas, e que sejam biodegradáveis e que isso pode gerar um custo para eles. Então, o ministro, quando do julgamento da repercussão geral, entendeu que a matéria, não só o ministro, mas os próprios ministros do Supremo, ao reconhecer a repercussão geral do tema em sede de recurso extraordinário, devem discutir essa proteção do meio ambiente e também esse impacto, no caso do empresariado. A questão envolve uma lei do município de Marília, no estado de São Paulo, mas existem outros processos que também tratam dessa mesma questão e que poderão ter a mesma solução a partir do julgamento desse recurso extraordinário. Sustentações orais feitas, julgamento suspenso para retomada na próxima sessão plenária aqui no Supremo. A gente vai acompanhar tudinho, não é? Vamos acompanhar. E antes de começar o julgamento da sessão da quinta-feira, dia 3 de outubro, a presidente do Supremo Tribunal Federal lembrou que naquela data se completavam 2 anos da aposentadoria do ministro Celso de Mello. A ministra Rosa Weber recordou a importância do legado dele para a Suprema Corte e destacou alguns ensinamentos do ministro, como o respeito à Constituição Federal e às leis, a independência do Judiciário e a repulsa aos resíduos de autoritarismo ainda presentes atualmente. Registro que há exatos 2 anos, em 13 de outubro de 2020, implementou-se a aposentadoria do eminente ministro Celso de Mello, nosso então decano, a nos privar, para desalento geral, da presença e do convívio enriquecedor com Sua Excelência, que pontificou nesta casa, com inexcedível brilho, saber enciclopédico e lucidez sempre decantados, em exercício impecável e paradigmático da jurisdição constitucional por mais de 31 anos, empossado que fora em 17 de agosto de 1989. Nada obstante, o ministro Celso de Mello permanece presente nessa Suprema Corte, que presidiu no biênio 1997-1999 e cuja missão institucional, por primeiro, definiu
com a costumeira maestria, uma vez indelével o seu legado para a jurisprudência da Casa, a fazer com que sua qualificada voz continue a ecoar na cotidiana invocação neste plenário dos votos e decisões memoráveis que proferiu ao longo de sua fecunda magistratura como juiz constitucional. Tive a oportunidade de dizer, quando estava no TSE, que as lições do ministro Celso de Mello nos encantam, não apenas quando, na vanguarda, com o dinamismo e a clarividência de que impregnado sua sensibilidade, nos conclama a abraçar o novo que se apresenta na constante evolução do direito, mas também quando a sua experiência nos restaura a memória do que não devemos nem podemos esquecer, do que devemos afirmar e reafirmar e jamais silenciar. A exemplo, o respeito indeclinável à Constituição e às leis da República como limite inultrapassável a que se devem submeter os agentes do Estado de qualquer estamento e que é premissa do pleno exercício da cidadania. HC 152.752. A indispensabilidade de um poder judiciário independente para a liberdade dos cidadãos. ADC 26. E a repulsa aos resíduos de autoritarismo ainda presentes na intimidade do poder, aos comportamentos que configuram inaceitável e perigosa transgressão da autoridade suprema da Constituição e do princípio fundamental da separação dos poderes. ADI 6062. Todos os processos da relatoria de Sua Excelência. Tais compreensões, digo eu, indispensáveis à vida republicana, foram plasmadas na jurisprudência dessa Suprema Corte, sob a égide da Constituição Cidadã de 1988, com o protagonismo do ministro Celso de Mello, cujo trabalho notável hoje repercutimos como herança pródiga em benefício de todo o povo brasileiro, sempre que nos inspiramos nos precedentes e decisões da lavra de Sua Excelência para o enfrentamento das questões e controvérsias novas e antigas submetidas a este Supremo Tribunal Federal. E essa busca de respostas no sólido repositório deixado pelo ministro Celso de Mello excede em muito a simples deferência. Prestar-lhe o devido tributo é, mais do que homenagem, uma necessidade, pois, como até mesmo um gênio do quilate de Isaac Newton teria certa vez admitido, só é possível enxergar mais longe quando se sobe no ombro de gigantes. Nossa homenagem, nesse 13 de outubro, ao ministro Celso de Mello, ministro de sempre deste Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado, Karina, portanto, temos mais julgamentos já previstos para a próxima semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, a gente acompanha os julgamentos aqui na TV Justiça, mas nesse final de semana o nosso encontro é no Plenárias. Pois é, você acompanha, portanto, o Plenárias aqui na TV Justiça e também na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.